Gênesis capítulo 37, versículo 1, nós vamos falar de um assunto bastante importante. Gênesis, e bastante conhecido também, claro. Gênesis 37, verso 1 em diante. Bem, diz assim a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas do pai com seus irmãos, sendo ainda muito jovem. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel aqui é Jacó, Deus trocou o nome dele para Israel. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém. Bem, irmãos, hoje eu quero pensar com os irmãos, falar com os irmãos sobre o tema quando Deus é o Senhor dos nossos sonhos. Quem aqui não tem? Todos nós. Bom, se você está vivo, você tem sonho. Todos nós. Eu tenho, por exemplo, 47 anos. Eu tenho um sonho de pai, e é legítimo formar os meus filhos. Eu tenho um sonho de pai, e responsável por uma família, de terminar a minha casinha aqui com muito trabalho, irmãos. Estamos lutando, eu e minha esposa, também minhas filhas, meus filhos, para terminar a casa. Ela está hoje com mais ou menos 190, quase 200 metros quadrados. Eu sei que é uma loucura, eu sei que é uma loucura isso, irmão, de fato, nos dias que nós vivemos hoje, mas é meu sonho. E, por favor, respeite-o. Mas eu sei que eu vou ficar velho logo, tá rápido, todos nós. Falamos esses dias sobre Paulo, quando diz lá em Coríntios, que o homem externo, que é essa aparência aqui, está desfalecendo cada dia que passa. Mas é o meu sonho. Eu sei que vai ser difícil, mas tudo que temos feito para a glória de Deus, e Ele mesmo se encarregará em me dar vitórias. Tenho outros, por exemplo, no meu ministério. Eu amo pregar a palavra de Deus, apesar de não ser o meu primeiro propósito quando menino. Não. Já disse aqui algumas vezes e reafirmo. Nunca foi o meu sonho estar aqui em cima. Quem me conhece sabe. Meu sonho mesmo era ser um músico, e graças a Deus alcancei. E sem demagogia, eu preciso ser verdadeiro, pensa no músico bom, de verdade. Não posso ficar aqui fazendo de humilde quando não tem isso em mim. Vamos ser sinceros, pode ser hipócrita não. Amo o meu instrumento, toco demais o saxofone, muito, irmãos. Estudei muito para isso. Então eu sou apaixonado pela música, mas nunca tive o sonho de ser pregador. É Deus que colocou no meu coração. É o propósito de Deus, é o sonho de Deus, penso assim. E aqui estou. E já que aqui estou e Deus, pelo seu propósito desígnio, me deu este momento, por que não viver para a glória de Deus? Fazer para a glória de Deus. Bem, no começo dessa mensagem eu quero influenciar você, encorajar você a viver o melhor de Deus em você, que é Cristo.
E se vivemos o melhor de Deus em nós, que é Cristo, fazemos tudo para a glória de Deus. Às vezes sem condição, às vezes sem voz, às vezes sem tempo, às vezes sem condições físicas, mas fazemos o melhor para a glória de Deus, porque o melhor está em nós. Bem, dito isso, José, então, era um sonhador. Seus sonhos mantiveram com os olhos ativos e sustentaram nos tempos de crise. Se nós não colocar no nosso coração, irmãos, o Senhor, você não tem o sustento no momento de dificuldade. Olhos ativos aqui é na presença do Senhor, é com o Espírito Santo. Para vivermos o melhor de Deus desta terra, precisamos viver em Cristo. A palavra do Senhor dentro do nosso coração. E aí eu vejo que viver com a palavra de Deus, viver o desígnio do Senhor com a promessa de vitória, não é ausência de luta. Não, não. Viver a promessa do Senhor não é ausência de provação, jamais. Quando eu olho aqui para a tendência de José em Deus, Deus deu a ele e predestinou José para uma grande vitória. Predestinou. Predestinação é isso, é estar com uma promessa no coração, com a palavra no coração, mas sabendo, promessa de vitória não é ausência de luta. Promessa de vencer a guerra não é ausência de lutar na guerra. Levantes acontecerão. Quando nós olhamos para essa mensagem, por exemplo, José enfrentou a inveja dos irmãos, enfrentou a manipulação dos irmãos, ele enfrentou a orquestração maligna dos irmãos, porque o mal está no nosso coração. A partir de Adão e Eva, o mal está no coração do homem. O homem é caído. A culpa não é do outro, a culpa é do mal que está em nós. A culpa é da maledicência que está no coração meu e seu, não é do outro. E agora José vai enfrentar isso, e isso lhe causaram muitos problemas, mas o que aparentemente era uma tragédia, ou seria uma tragédia, Deus transformou, Deus trabalhou nessa história, Deus mudou toda a circunstância da história, transformou em uma grande bênção mais tarde. Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui esta noite, ouvindo esta mensagem, Deus ainda tem poder para transformar o cenário feio em um cenário maravilhoso. Deus ainda continua trabalhando a partir, louvado seja o nome do Senhor, da sua palavra e da nossa entrega a Ele, da nossa devoção, devocionando a nossa vida ao Senhor. Deus continua revertendo quadros difíceis, que para o homem é impossível, que para o homem não tem como fazer, que para o homem não tem mais jeito, para o Senhor tem jeito, desde que os nossos projetos estão alinhados nos propósitos do Senhor, alinhados nos desígnios do Senhor. E a vida de José nos ensina aqui lições práticas. Primeiro, José, melhor dizendo, era um homem, um menino, um rapaz, um garoto, disposto, era um jovem disposto a honrar o pai. A propósito, é o primeiro mandamento com promessa: honrar o pai. José era um homem disposto a obedecer o pai, estava disposto a levar a Deus a sério, a levar o pai a sério. Então aqui há uma pergunta a mim e a você. José levava Deus a sério e demonstrava isso honrando o pai. Sua mãe, ela já havia morrido, mas ele demonstrava que ele ouvia a voz do Senhor e obedecia. Ele foi amado pelo Pai, ele amava a verdade que estava no Pai, ele amava a verdade que estava nele, ele amava e obedecia ao seu Pai. José amava a verdade e era um homem piedoso, era um jovem rapaz, era um garoto piedoso. Suas virtudes: denunciava os pecados dos irmãos. Suas virtudes: denunciava o comportamento dos irmãos. Ou seja, estava no coração de José a sua luz,
apontava as trevas em que eles viviam, a sua luz apontava a situação que os irmãos estavam, sua prontidão em obedecer como irmão e amigo, mas os irmãos viam ele como um rival. Irmãos, a luz de Deus em nós incomoda, porque onde há luz, há ausência de trevas. Aonde há trevas, há ausência de luz. E se nós, de fato, honramos o Senhor, a partir da sua palavra como nos ensina, sermos luz do mundo e o sal desta terra, tenha certeza que vai incomodar os outros. Pessoas se incomodarão, sentirão inveja, passarão a perseguir, agora serão pedra de tropeço, não canal de bênção. Pessoas, aí irmãos, ainda dói um pouco mais quando isso parte da família, de gente da igreja, de gente que deveria ser a mão amiga, a mão auxiliadora, agora é uma mão que atrapalha, que incomoda, que perturba, que persegue. Olhamos para Penina. Penina era uma típica crente que perseguia, típica crente que infernizava a vida de Ana. Nós temos muito contexto bíblico assim. Judas, por exemplo, quando viu Maria quebrar o azeite, ou melhor dizendo, o vaso com perfume de nardo na cabeça de Jesus, Judas se incomodou. Porque a luz, quando habita em um lugar, as trevas, ela precisa se manifestar e ela precisa ir embora. Não dá para viver luz e treva nos mesmos lugares. Aonde a luz, a treva vai embora, ela tem que ir embora, ela não resiste à luz. Não que somos melhores, não é isso, mas isso às vezes incomoda, irmãos. Às vezes, irmãos, as virtudes que Deus coloca, a vida piedosa, agora o outro que não tem luz nos vê como rival. E não, irmãos, Deus não chamou ninguém para ser inimigo do outro, não. Deus não chamou eu para ser, não, Ele chamou eu para ser inimigo do mundo. De fato, eu preciso ser inimigo do mundo. Do mundo. Somos inimigos. Se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Se somos amigos do mundo, somos inimigos do Senhor. Nós fomos chamados para sermos inimigos do mundo, inimigos do diabo. Então, esta noite o Senhor está nos convidando a sermos um filho obediente, obedecer o Pai, assim como José nos ensina. O sucesso de José agora é o fracasso dos irmãos. Não diferentemente, irmãos, o problema não é o outro não é o nosso inimigo, somos nossos aliados. E quem prega assim está pregando errado, não está fora do contexto bíblico. Quantos que talvez estão aqui nesta noite passando por circunstâncias semelhantes? José era um jovem disposto e não guardava mágoa no seu coração. Ele conta novamente mais uma vez, mais um sonho no versículo 7, no versículo 9, teve ainda outro sonho e referiu seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos inclinar-se perante ti em terra novamente? Está dizendo, poxa José, de novo, o mesmo assunto, a mesma fala. José estava pronto, com o seu coração longe da mágoa, mas os seus irmãos estavam prontos para não só comer o gosto da mágoa, sentir o paladar da mágoa, mas proferir a mágoa, o sentimento do ódio, o sentimento da arrogância. Agora eles querem manifestar isso diante dos olhos de José e agora colocar em prática o seu plano demoníaco, malicioso, maldoso. O mal está no coração. Então, irmãos, o homem era um homem fiel, era um jovem fiel a Deus. Era um jovem que mesmo sendo vendido como escravo, sabemos tudo o que fizeram. Venderam José e lançaram ele aos mercadores, antes lançaram ele num poço, estava seco, depois tiveram medo, fizeram um plano, sujaram suas vestes, a túnica que Jacó, que Israel deu a ele, melou ela de sangue, e disse, olha, essa aqui é a túnica do seu filho. Uma besta fera o devorou. E o que isso significa para os dias de hoje?
Quando o mal, o mundo, quando o diabo, irmãos, quando as pessoas usadas que deu lugar para o diabo passam a invejar, ela começa a mentir, falar mal, levantar calúnias. Aqui a túnica de José está simbolizada pela nova roupagem que o Senhor nos deu pela sua palavra, através da cruz de Cristo. Uma mulher que agora se levou aos pés do Senhor e arrependeu-se, confessando os seus pecados. Foi lavada e remida no sangue de Jesus, ou seja, recebeu uma nova roupagem. Agora é um novo homem, uma nova mulher. Não é mais aquela mulher envolvida com palavrões, com mentira, com engano, com trapaças. Sim, pecamos às vezes, mas não temos uma vida mais de pecado. A túnica foi lavada e remida no sangue de Cristo. Foi transformada, foi edificada, é um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, uma nova criatura. Nasceu de novo, literalmente. E o mundo, e o diabo, e até mesmo nós, com a nossa fraqueza na carne, é uma luta. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5:16, que é uma luta do espírito contra a carne contra o espírito reluta o dia todo, a todo instante, todo momento, a cada segundo, para negar esta túnica em nós, manchar as vestes que o Senhor nos deu, para transformar, para tirar de nós o sangue de Jesus, para manchar, não o nosso testemunho, mas o testemunho de Cristo em nós. Mas irmãos, todo este momento doloroso que José passou, José agora é vendido a Potifar e vai morar na casa de um dos eunucos de Faraó, Potifar. E lá uma mulher se levanta, agora vai tentar José. Aqui apontando para a tentação, não é o homem, a tentação é o diabo, não é Deus que provoca a tentação, é o diabo. José foi lançado no calabouço. José foi lançado num calabouço e vendido pelos irmãos, trocado, levado como escravo. Assim estávamos nós. Mas o Senhor Jesus nos lavou, nos remiu em seu sangue. Apesar das lutas, das batalhas, todos nós carregamos um sonho, um projeto, estamos alinhados diante do Senhor, estamos buscando pela graça de Deus, mas o mundo, eu, Satanás, todos nós, irmãos, o primeiro inimigo somos nós mesmos, segundo o mundo e terceiro o diabo. Luta para arrancar esta túnica que o Senhor nos deu, esse sangue expandido sobre nós. José agora, irmãos, passa por um momento de ser tentado. A esposa do eunuco de Faraó, desejando ele. Assim apontando para a cruz de Cristo também. Quando o diabo ofereceu a Jesus todas as coisas deste mundo para que ele se lançasse aos pés e adorasse. Ofereceu a ele comida quando ele estava com fome. Assim é o diabo, irmãos. Assim é o mundo e assim somos nós também. A nossa carne, a maior inimiga minha e sua é nós mesmos, a nossa própria carne. Fazendo eu e você sermos tentados. Não é Deus que tenta o homem. A prova, ela visa nos aproximar do Senhor. Aqui José tinha um sonho. E ele passou por provações. E quanto mais provado, mais perto de Deus ele estava. Eu não sei o que você está passando, mas se você está atravessando momentos de turbulência, de provações, Deus a cada dia está se revelando a você, a partir da graça que Ele te dá, de passar pelos açoites, de passar pelas tormentas da sua vida. A tentação, ela visa nos afastar do Senhor. A tentação, ela visa tirar o crente da presença de Deus. A tentação, ela visa tirar o crente da face do Senhor, para que ele não ora mais, para que ele não cante, para que ele não louve, para que ele não pregue, para que ele não fale de Jesus, para que ele não evangelize, para que ele não honre sua esposa, para que não honre o seu marido, não honre os seus filhos. A tentação faz o homem dizer, eu não vou mais ser crente, eu vou abandonar isso, não vale a pena. A tentação, irmãos, a janela da tentação é um perigo para o crente. Quando ele começa a valorizar as coisas exteriores, as coisas desta terra, quando ele começa a medir a sua espiritualidade de acordo com o ganho do ímpio, é um perigo viver isso. Eu vou repetir, irmãos, talvez você não compreendeu. Crente que começa a medir a sua espiritualidade de acordo com as bênçãos que ele recebe, é janela de tentação. Exemplo, eu oro dia e noite e minha vida não muda. Eu canto, minha vida não muda. Eu prego, minha vida não muda.
Oh, irmãos, isso é a janela da tentação. Asaf, em Salmo 73, fez isso. Eu olho para a casa do ímpio, ele tem dinheiro. Por que o justo sofre? Por que o justo padece? Bem, a triunfante providência de Deus na vida do homem. Talvez nós perguntamos, se Deus nos ama, por que sofremos? Porque as coisas boas acontecem a pessoas más, e porque as coisas más acontecem às pessoas boas. A resposta é que a doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano. É Ele que age, não é o homem. E é graça, não é mérito, é desmérito. É que o homem costuma a justiça da terra. Você faz, você recebe por aquilo que você fez. Não, aos olhos de Deus é diferente. Tem gente que pensa que ir ao Senhor com um coração verdadeiro e puro é ir diante do Senhor, falar das suas grandezas. Olha, essa semana eu fiz isso, eu fui um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom conselheiro, eu preguei a palavra, eu falei do Senhor, eu cantei, eu orei, eu profetizei, olha, eu doei uma cesta básica, eu abençoei uma família que estava com fome, eu paguei a dívida de um irmão que estava desempregado, comprei um remédio para o enfermo. Não, irmãos, ir diante do Senhor com um coração puro, sincero e reto, é abrir o coração diante do Senhor e confessar o seu pecado, seus pecados. E entender que a providência divina para nós, de Deus, ela também acontece dentro do vale, dentro da provação, dentro do calabouço, dentro das provações, das tribulações da vida. E então, irmãos, lembrar que Deus é soberano e Ele está nos compensando e com controle absoluto sobre a nossa vida, em todas as coisas. Eu também deixei problemas em casa, passei por um dia de turbulência, também tenho preocupações como pai, qualquer que está aqui, pelo futuro dos meus filhos, até mesmo pelo meu futuro. Mas quando falamos, sua graça nos basta, para hoje eu tive, irmãos, um pouco de gasolina no carro para vir até aqui, passei um dia terrível, mas passei. Em casa tinha um arroz e um feijão, um copo de água para beber. Agora tenho uma Bíblia, eu tenho um óculos, uma roupa, um microfone, o Bruno que está aqui me ajudando, a internet você está ouvindo. Para hoje, pronto, sua graça nos basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso é soberania de Deus. Soberania de Deus. Pisar bem aonde estou aqui, palpar bem este lugar, olhar bem para os meus amigos, lembrar da minha família, graça de Deus. É a soberania de Deus sobre a minha vida e a sua. As provas pelos quais passamos são inevitáveis, são variadas, passageiras, pedagógicas, nos ensina, é leve, momentânea, comparada ao sofrimento de Jesus na cruz, comparado à dor do Cristo da glória, quando não devia nada a ninguém, quando não tinha pecado, mas Ele mesmo se fez pecado por nós. Ele tomou para si a minha dívida, a sua dívida. Aquela morte era minha, não era sua, não era dele. Aquela morte não era dele, era sua. Aquela cruz não era dele, era minha. Aquele sepulcro não era dele, era meu, era seu, eram nossos. Todos aqueles cibatadas, aquela dor, aquela angústia, era nossa, não era do Senhor. Mas Ele tomou para si a nossa dívida. Bem, irmãos, as nossas lutas então aqui nessa terra são pedagógicas, nos ensinam, nos promovem paciência, esperança, nos promovem paciência, nos ensina, nos transforma, é a agenda do Senhor. Se você está aqui esta noite atravessando um momento de luta e de dor, agenda de Deus. Deus me colocou aqui neste lugar, porque eu era um idólatra, eu era um exclusivista, eu era um religioso. Deus me trouxe aqui antes, me colocou em um lugar, já contei o testemunho aqui, onde tinha muitos idosos, e eu religioso não comia com eles, porque segundo a minha tradição, eles não eram meus irmãos, eles eram outras pessoas que talvez nunca deveria nem sentar-se. Eu fui ensinado assim, não coma nada na mesa dessas pessoas, porque são isso, são aquilo outro. Mentira, irmãos. E Deus me colocou naquele lugar, fechou todas as portas para transformar a minha vida, para hoje estar aqui em cima deste altar pregando Cristo, não bênçãos terrenas.
Quanto que a minha vida foi transformada, quanto que muitos que nos assistem foram transformados pelo poder regenerador da palavra, agenda de Deus. E para chegar aqui esta noite, passei por muitos levantes, provações variadas, muitas lutas, mas elas foram pedagógicas. Bom, Deus ainda continua transformando vales em mananciais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ainda continua transformando deserto em pomares. Louvado seja Deus. Deus continua transformando noites escuras em manhãs cheias de luz, vidas esmagadas pelo sofrimento na adversidade e na prosperidade em troféus de generosidade e graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim não diferente, Jesus foi fiel aos seus pais, aos seus superiores, a Deus. Jesus foi fiel no máximo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós vemos José. Ele também foi no máximo um tipo de Cristo. Ele foi no máximo um tipo de Cristo. Ele também negou-se a si mesmo. Ele tinha como condição brigar, ir contra os irmãos, degladiar, sacar de uma briga. Não, mas ele calou-se. Assim Jesus, tanto bem que fez, curou a muitos, expulsou demônios, transformou vidas. E os seus irmãos estavam ali na porta de Jerusalém, batendo e balançando as grades. Crucifique-o, crucifique-o. Judas, que comia no prato com Jesus, vendeu Jesus por moedas de prata, e até hoje nós vemos justamente isso acontecer. Nós vemos Jesus sendo vendido por 30 moedas de prata. Ele desceu do Egito em tempos de prova, perseguido injustamente, assim como Jesus. José saiu para o Egito perseguido pelos irmãos, invejado e odiado. Jesus também. Seus irmãos ali que estavam, quando ele apregoou em Lucas 15, dizendo sobre a ovelha, a dracma e o filho pródigo, estava direcionando aos irmãos que o negaram, estava dizendo ao samaritano, estava dizendo aos homens que odiavam ele. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram, assim como José. José é um tipo de Cristo. E nós estamos aqui nesta terra, mesma circunstância. Quer ver a tua vida virar um inferno, um pesadelo? Pregue Jesus Cristo, vive a palavra. Você vai ser invejado, odiado, perseguido. Você vai ser, a tua vida vai ser uma verdadeira perseguição. Portas se fecharão a você. Mas tenha uma certeza viva no coração. Prefira viver como José, um tipo de Cristo, do que vivermos as nossas vontades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Talvez você cresceu ouvindo sobre o sonho de José, prometendo coisas, e hoje você está velho, velha, cansado, idoso, e não viu nem nada disso acontecer. É porque a verdade da palavra aponta para Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. José é um tipo de Cristo, e eu e você devemos ser semelhantes a Jesus. Mesmo passando por dores, mesmo passando por momentos difíceis, devemos levar a palavra de Deus no nosso coração, viver a palavra do Senhor, amar sua palavra. Louvado seja Deus. E é Ele que se encarrega em cuidar da nossa vida, da nossa história, cuidar da nossa família. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, Jesus tem as rédeas da história nas mãos. Ele continua operando milagres. Jesus foi abandonado, assim como José. Jesus foi abandonado, e não, irmãos, só por nós. Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. A vida de José nos ensina lições preciosas, irmãos. A luta de José, a vida, a presença de Deus conosco. Lá em Atos dos Apóstolos 7:9, Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Deus não tira às vezes, mas nos permite passar por aquilo. Nos permite, para reconhecermos que não somos grandes e nem o bom o bastante, nem suficiente o bastante. Quem aqui já foi humilhado em público? Eu, inúmeras vezes. Inúmeras vezes.
Me chateei, fiquei triste, tive vontade de revidar, de abandonar, humilhado em público, ao ponto de ter que me ajoelhar, de fazer outras coisas. Mas eu tenho uma certeza no coração, irmãos, que nada disso engrandece o homem, nem o que faz, nem o que recebe. Ambos terminarão no mesmo fim, mortalmente. Ambos terão o mesmo fim, a cortina da vida se fechando, o mesmo fim. Agora que a questão, como levantaremos diante do Senhor? Quando nós nos levantaremos diante do Senhor? Que maneira? De que jeito? Como nós teremos que olhar para o Senhor? Como estará o coração? Como nós estaremos diante do Senhor? Se a presença de Deus está conosco, não há o que temer, pai. Se a presença de Deus está contigo, não há o que temer, mãe. Não há o que temermos, igreja. Ele está conosco nos problemas. José enfrentou a dor do desprezo dos irmãos, a dor do abandono, a dor de se sentir um objeto descartável, a dor de viver sem identidade, a dor de ter nele a sedução sexual. Suportou a dor na demora de Deus, ele suportou. José foi injustiçado na sua própria casa, no seu trabalho, na sua prisão. Passaram-se 13 anos até que ele foi recompensado, e você pode imaginar o que é viver em fidelidade tanto tempo até Deus estar com ele. Olha, a presença de Deus é real, embora você não a sinta, talvez você não vê, talvez você não esteja ela em sua vista, mas a presença de Deus é constante, embora ela nem sempre seja sentida, mas a presença de Deus é restauradora, embora ela nem sempre seja reconhecida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A presença de Deus no coração, nos conformando, a graça de Deus. Como esta noite, olhando para a cruz, Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo aqui não é porque ele foi para a cruz, é porque Deus virou as costas, agora ele vai ser morto, e uma morte cruel, vergonhosa, dolorosa, humilhante. Não, o desamparo é porque naquele momento ele teve que fazer. Ele teve que ser pendurado naquela cruz. Era o trabalho, sua missão. Era isso. Não era medo dos cravos. Irmão, não tenha medo da vida. Não tenha medo da morte. Não tenha medo dos levantes. Tenha temor e tremor do Senhor. A sabedoria é o princípio, o temor a Deus, melhor dizendo, o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Tema o Senhor, tememos o Senhor, não o que pode fazer o homem. Fazer o homem aqui é a si mesmo ou outros para nós, a si mesmo ou outro para nós. Devemos temer o Senhor, não aos homens. O temor do Senhor é o princípio de alguém que quer ser sábio, sábia. Não adianta ter sonho e não ter Deus. Não adianta ter dinheiro e não ter a presença de Deus. Não adianta ter poder e não ter o reconhecimento diante do Senhor como servo, serva, amigos de Deus, amiga de Deus. Não adianta ter inteligência e não ter temor a Deus, sabedoria e não ter temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de ser sábio, sábia. Não adianta ter posse, ter poder, se a presença de Deus não está, é vazio, é vazia, faz para chamar atenção, faz para polir o ego, para se aparecer, faz para encher o coração de orgulho, se sentir maior que os outros, que as outras. José era um tipo de Cristo. Quando alguém virou para Cristo e disse: oh Jesus, tu és bom. Bom não, bom é meu Pai. Precisamos esvaziar-se de nós, voltarmos para a presença do Senhor, nos curvar diante de um Deus soberano e justo, nos curvar diante de um Pai soberano. A intervenção de Deus aconteceu. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. José foi humilhado,
Jesus a mesma coisa, foi humilhado, bateram, chicotearam, pisaram, falaram mal, denegriram, cuspiram, esbofetearam, chicotearam, colocaram na sua boca uma bucha que os romanos usavam para limpar as suas partes, aonde eles usavam com necessidades fisiológicas. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Molharam num fel quando ele pediu água, vinagre, e colocaram na sua boca, na ponta de uma lança, de um espeto, de um varapau. Humilhação, xingamento, palavrões, insultos. Não diferente de José, é diferente da nossa vida. Jesus pregou isso: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Tenhais bom ânimo, tem bom ânimo. Não somos diferentes do Senhor, nem de José. A única diferença que está em nós é que a graça de Deus nos alcançou, graças a Deus. Eu não vim aqui para colocar você contra o seu sogro, contra a sua sogra. A propósito, a palavra não prega isso de Gênesis e Apocalipse, não, irmãos. Aqui não está escrito que os humilhados serão exaltados. Aqui está escrito que aquele que se humilha, Deus exalta. Se humilha aonde? Aos pés do Senhor. E como Deus exalta, irmão? A glória de Deus se manifesta em nós. Exalta, a exaltação de Deus em nós é Cristo, a salvação. O Espírito de Deus em nós. Eu não estou aqui para colocar o pai contra a mãe contra o pai. O mundo já faz isso, o diabo já faz isso. A igreja não pode viver isso. Nas palavras, nas ministrações não pode ter isso. O que precisa é ter Cristo em nós. Frutos do Espírito, que são evidências da salvação em nós. Se queremos viver o tipo de Cristo que José viveu, precisamos da palavra de Deus. Precisamos ser recebidos na glória do Pai. E ninguém vai ao Monte Santo do Senhor com as mãos sujas, porque a minha e a sua mão é suja, é podre. As nossas palavras machucam o coração do Senhor. O sentimento do meu e do seu coração são de enganos. Nós só vamos no monte do Senhor a falar com Deus, nos prostrar diante dEle na pessoa de Cristo, em nome de Jesus. Só Ele, Salmos 24, só Ele subiu no monte do Senhor. Porque as suas mãos vieram limpas, permaneceram limpas e voltaram limpas. Nós, as mãos sujas, permanecemos sujos e diante de Deus somos justificados na pessoa de Cristo. Não há nenhum santo perfeito, só Deus. E é na pessoa de Cristo que somos santificados. Mentira é pecado, falar mal é pecado, oração ao contrário é pecado. Puxar o tapete do outro é pecado, viver com ira é pecado. Desejar o mal do outro é pecado. Beber, viver com bebedice, glutonarias, é pecado. Precisamos dessa pessoa do Cristo em nós. Assim como José é um tipo de Cristo, precisamos estar na pessoa do Cristo. Não devemos estar um contra o outro. A graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa dos sofrimentos da injustiça, mas nos dá poder para triunfarmos através dela, do perdão. Essa é a graça de Deus. Quando perdoamos, quando olhamos para o outro que nos oprimiu, que nos ofendeu, que nos humilhou, perdoamos, assim como Cristo na cruz. Pai, perdoa o que eles estão fazendo, não sabe o que estão fazendo, Pai. O ladrão do lado, se tu fosse mesmo filho de Deus, salvava nós e a ti mesmo. O do outro diz ao contrário. Você não sabe o que você está falando. Esse aí não fez nada, nós merecemos a morte. Ele não. Quando que nós vamos aprender isso? Você que é um religioso, você que é uma religiosa, está aqui para criticar, falar mal dos irmãos que aqui congregam. Quando nós vamos nos comportar justamente como o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, nós fizemos por merecer.
Em outras palavras, se Ele quiser nos perdoar, nos perdoa. A resposta de Jesus: ainda hoje estará comigo no paraíso. Nós somos esses, irmãos, que merecemos a morte, merecemos a cruz, merecemos os cravos, merecemos as chibatadas, merecemos a coroa de espinho, merecemos a coroa de espinho, merecemos o sepulcro. Quem somos? O ladrão do lado, que estava lá brigando com Jesus. Você não é Cristo nada, querendo coisas desta vida. Se tu és o Filho de Deus mesmo, salve-se a si mesmo e a nós. Quantos que aqui estão assim? Mas somos o ladrão do lado? Está comparando? Sim, a nossa vida, irmãos. Certo? Tem alguém aqui que não... Claro, não fazemos isso, não roubamos. Entenda bem a palavra, entenda a palavra. A nossa condição, eu estou dizendo da nossa condição. Merecemos a cruz. A condição do ladrão do lado, ele merecia a cruz. Ele merecia ser espancado. Ele merecia ser humilhado. Ele merecia ser chicoteado. Ele merecia ser esbofeteado. Ah, Senhor, ainda hoje, lembra-te de mim, perdoa-me. Ainda hoje estará comigo no paraíso. José é um tipo de Cristo. Tipo de Cristo. O que é esse tipo de Cristo? É um exemplo de Cristo, de quem foi Cristo. Perdoou os irmãos, trouxe de volta, abençoou eles. O pai, mesmo o cego, conseguiu sentir o irmão, já velho, cansado. Israel, que é Jacó. Oh, irmãos, que maravilha. Eu poderia vir aqui e falar: Deus vai realizar seu sonho, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, irmãos, o centro, o cerne desta mensagem é apontando para Cristo e o que Ele pode fazer em sua vida de transformação, o que Ele já fez na minha vida de transformação e continua, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aonde seremos glorificados? Uma parte da glória teremos. Louvado seja o nome santo do Senhor. José então decide perdoar os seus irmãos, em vez de buscar pela vingança. Quantos que aqui estão tentando buscar por uma vingança? Eu confesso que alguma vez eu já, pela dor, eu buscava por vingança. Mas quando a luz da palavra me ensinou, não busque por vingança. Mas use toda essa dor, esta humilhação, a vergonha, como agenda do Senhor, aprendizagem, pedagógico. Não repita: Davi fez isso. Deus colocou. Se temos a vida em Cristo, é assim que nós devemos viver sendo luz do mundo e o sal desta terra, não perseguindo aquele que nos persegue, não odiando aquele que nos odeia. O problema não é o outro. O problema somos nós. O problema está dentro de nós. Se Deus colocou eu e você como verdadeiros adoradores, ou devemos então adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Se o Senhor nos confirma a sua imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de Cristo que deve estar em nós, não de um perseguidor, de uma perseguidora, ou de um sonhador que não tem Deus no coração e age segundo os seus preceitos, sua vontade, sem examinar a palavra, o Espírito Santo, vazio, vazia. Talvez na sua casa você tenha sido pedra de tropeço, seja um canal de bênção. Assim como José é um tipo de Cristo, agora nós temos Cristo em nós, vivemos literalmente, não um tipo de Cristo, mas a vida de Cristo em nós. Bem, amados irmãos, para encerrarmos, a providência de Deus é triunfante para mim e você. O plano de Deus é perfeito e Ele já nos designou para vivermos a sua glória. Estejamos preparados então para mudanças, circunstâncias da nossa vida. Devemos estar preparados porque Deus confia coisas grandes a mim e a você, mesmo quando estamos nos piores estágios da nossa vida. Esta é a mensagem. Que Deus por nós, por Cristo Jesus, seja louvado para sempre. Amém.